Essa narração pertence a Legionários Audiolivros. Capítulo 8. O poder da palavra. A corrupção do homem conduz à corrupção da linguagem. R. W. Emerson. Depois de termos assegurado um lugar no mundo a partir do qual podemos lutar, devemos voltar nossa atenção primeiramente para a questão da linguagem. A tendência a reduzir tudo ao âmbito da sensação tornou poderosos os ataques contra as formas que possibilitam o discurso, porque elas estabelecem uma disciplina e operam por meio de predicações que são por si próprias estáveis. Procuramos na metafísica uma última justificativa para a essência do homem e temos de fazer o mesmo por sua linguagem, se quisermos salvá-la de uma promiscuidade semelhante. Toda a comunidade metafísica depende da capacidade dos homens de entenderem uns aos outros. No começo, creio ser obrigatório um exame rigoroso da antiga crença de que um elemento divino está presente na linguagem. A sensação de que o poder sobre a linguagem confere controle sobre as coisas está profundamente incrustada na mente humana. Vemos isso no modo como os homens que têm o dom da fala são temidos ou admirados. Vemos isso no poder atribuído aos encantamentos, interdições e maldições. Vemos isso na força legal dada ao juramento ou à palavra. Um homem pode se comprometer ante as contingências dizendo sim ou não, e isso só pode querer dizer que as palavras nas ações humanas cotidianas expressam algo que transcende o momento. A palavra é, além disso, o veículo da ordem, e os que a dominam são tidos como detentores de uma compreensão superior, que deve penetrar a relação necessária entre as coisas. Tal é o significado filosófico dos grandes mitos. Yahweh Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Essa história simboliza o fato de que o domínio do homem se inicia com a nomeação do mundo. Após ter nomeado os animais, em certo sentido, ele os ordena. E em que consiste boa parte das ciências naturais, se não em um catálogo ordenado de nomes? Descobrir como uma coisa é chamada de acordo com algum sistema é o primeiro passo do conhecimento, e dizer que a educação consiste em aprender a nomear corretamente, como Adão fez com os animais, significa afirmar uma verdade fundamental. O castigo imposto a Babel confundiu o aprendizado de seus construtores. À medida que o mito dá lugar à filosofia, segundo a sequência normal que já observamos, a tendência de ver uma centelha da divindade na linguagem permanece. Assim, aprendemos que na antiguidade tardia, o hebraico memra e o grego logos se fundiram, e no Evangelho de João encontramos uma identificação explícita entre ambos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. O verso seguinte afirma que o Logos, enquanto Deus, é subjacente ao projeto do cosmo, porque sem ele nada foi feito. A palavra começa a figurar como princípio de inteligibilidade. Então, quando a sabedoria veio ao homem por meio de Cristo, na continuação dessa história, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A alegoria não apresenta dificuldades. O conhecimento da realidade superior vem ao homem através da palavra. A palavra é um tipo de libertação do inconstante mundo das aparências. O ensinamento central do Novo Testamento é o seguinte: aqueles que aceitam a palavra adquirem a sabedoria e, ao mesmo tempo, alguma identificação com o eterno, normalmente representado pela vida eterna. Parece que o homem, exceto em períodos de perda de confiança, quando o ceticismo impede qualquer possibilidade de conhecimento, mostra assim uma incurável predisposição para contemplar a palavra como via de acesso ao mundo noumenal. O fato de a linguagem ser suprapessoal e de unir incontáveis mentes que de alguma maneira se relacionam com uma divindade dominante está na raiz desse conceito. Se, como Carl Vossler observou,
tudo o que é falado neste mundo ao longo das eras deve ser pensado como um vasto solilóquio concebido pela mente humana, o qual se desdobra em milhões de pessoas e personagens, e então retorna a si quando estes se reúnem. A linguagem deve de alguma maneira expressar a parte duradoura. Certamente, uma das revelações mais importantes sobre uma determinada época vem de sua teoria da linguagem, pois esta nos diz se a língua é vista como uma ponte para o noumenal ou como um corpo de ficções adequado para enfrentar os fenômenos transitórios. Não está desprovida de razão a observação cética de Hobbes, segundo a qual os homens sábios usam as palavras para os seus próprios cálculos e raciocinam com elas, mas elas são o dinheiro dos tolos. Doutrinas enunciadas de modo tão ríspido podem nos dizer se um período é idealista ou pragmático. Já que isso se refere ao problema da restauração em circunstâncias extremas, torna-se necessário dizer algo sobre as teorias de linguagem contemporâneas. O progresso mais notável em nosso tempo no campo da linguagem é o crescente interesse pela semântica, que parece derivar da conclusão de que as palavras, afinal de contas, fizeram coisas por conta própria, por assim dizer. Devo retomar rapidamente o estado da questão. O problema da palavra foi discutido com muita intensidade ao longo da Idade Média, e um dos primeiros grandes passos em direção ao ceticismo moderno veio da vitória de Occam sobre Tomás de Aquino em uma polêmica sobre a linguagem. A afirmação de que os modi dicendi et subsistendi podiam ser substituídos pelos modi significandi et intelligendi, ou que os referenciais ontológicos podiam ser abandonados em favor dos significados pragmáticos, descreve amplamente uma mudança na filosofia que continua em nosso tempo. De Occam a Bacon, de Bacon a Hobbes e de Hobbes aos semanticistas contemporâneos, a progressão é clara. As ideias se tornam ficções psicológicas e as palavras se tornam signos úteis. A semântica, que devo tratar como um desenvolvimento extremo do nominalismo, parece se inspirar em duas coisas: na sensação de que a linguagem não leva em conta a infinita peculiaridade do mundo e na fobia inspirada pelo poder autônomo da palavra. Os semanticistas veem o mundo como um processo e entendem, como Heráclito, que o homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Daí deduzem que dificilmente a linguagem, com sua estrutura, consegue representar uma realidade mutável. S.I. Hayaka, um dos maiores divulgadores do assunto, nos diz que o universo encontra-se em um fluxo perpétuo. Alfred Korzybski afirmou que o uso da palavra é, no sentido condenado em seu sistema semântico, falsifica tanto o mundo que poderia pôr a nossa sanidade em perigo. Tais homens trabalham diligentemente para mostrar, por meio de categorias referenciais, todas as coisas que um único termo pode significar, e, ao mesmo tempo, eles levam em conta as circunstâncias do falante, aparentemente em uma tentativa de vinculá-lo ao mundo do vir a ser. Isso deve nos remeter à tendência inicial do romantismo de considerar uma obra de arte como uma expressão da condição emocional do artista no momento de sua criação. Eles não querem que a língua reflita noções de verdade, mas qualidades de percepções, de modo que os homens possam, por meio da teoria pragmática do sucesso, viver mais prosperamente. Para alguém totalmente comprometido com esse reino do vir a ser, como é o caso dos empiristas, a pretensão de se apreender verdades é um sinal de psicopatologia. Provavelmente temos aqui apenas uma manifestação altamente sofisticada da doutrina de que os ideais são alucinações e de que a única pessoa sã e normal é o extrovertido saudável, capaz de se ajustar instantânea e instintivamente aos estímulos do mundo material. Para pessoas como essas, Cristo, enquanto pregador do Verbo, era um paranoico homossexual. Com efeito, essa doutrina parece fazer parte de uma tendência geral à remoção de todas as barreiras que impedem a captação imediata do mundo sensorial.
Então, será necessária, uma vez mais, atender à vontade de fazer com que o mundo físico seja o único fator determinante de tudo quanto exista. Ao reconhecer que as palavras têm poder para definir e convencer, os semanticistas estão, na verdade, testemunhando a dimensão filosófica da linguagem, o que é precisamente a fonte de sua irritação. Em uma tentativa de se livrarem dessa qualidade, eles estão procurando por meios neutros que possam bloquear o fluxo da corrente chamada emoção e sua correspondente valoração. Com suas prescrições, eles estão introduzindo na linguagem exatamente a mesma atomização da qual nós lamentamos em relação a outros campos. Estão tentando tirar das palavras todos os significados que revelam alguma disposição, ou estão tentando separar a linguagem do mundo nominal ao manipular figuras de linguagens. Analisemos um exemplo de Language in Action de Hayakawa, uma obra que contribuiu notavelmente para a popularização da nova ciência. É fácil imaginar uma situação social, diz o autor, em que o pagamento a pessoas desempregadas seja classificado por um grupo de cidadãos como ajuda e por outro como seguro social. É possível admitir essa possibilidade, mas o que está por trás da diferença de terminologia? A resposta é a seguinte: uma concepção dos fins que avalia as tendências da ação nomeada. O mesmo caso se apresenta quando há que se decidir se a luta dos colonos americanos contra a Grã-Bretanha deve ser classificada como rebelião ou guerra de independência. No primeiro caso, a mera coisa existencial, o pagamento de dinheiro a necessitados, e podemos observar que essa tradução não depurará a tendência da expressão original, pode ser considerado uma formulação neutra apenas na medida em que a consideremos exclusivamente em referência a causas materiais e eficientes. Mas quando começamos a pensar no que representa em sua totalidade, essa formulação adquire novos atributos, uma carga emocional, por assim dizer, fazendo com que as pessoas se dividam de acordo com seus sentimentos ou seus sonhos metafísicos. É diante desses exemplos que os semanticistas parecem reagir histericamente por medo das palavras. Conscientes de que os seres humanos de hoje estão mais divididos do que nunca e de que as palavras servem para polarizá-los em posições conflitantes, eles propõem o fim da polarização. Eu me referi anteriormente às pessoas que estão tão amedrontadas com a existência de preconceito que entram em conflito por causa de uma simples predicação. Em cada epíteto, os semanticistas veem uma mostra preconceito. O ponto em questão é explicado por uma proposição fundamental de Tomás de Aquino. Toda forma é acompanhada por uma tendência. Ora, a linguagem é o sistema de formas que, tanto isolada como globalmente, manifesta tendências ou intenções. O objetivo da semântica é dissolver a forma e, então, destruir a tendência, crendo que o resultado possa se prestar a manipulações científicas. Nosso argumento é que a supressão da tendência destrói a essência da linguagem. Vamos examinar mais de perto as consequências da erradicação de qualquer sentido tendencioso da linguagem. Supõe-se normalmente que assim teríamos um vocabulário científico e objetivo que poderia se enquadrar no mundo real, e que então nos impediria de andar na direção das paredes de pedra ou de brigar por coisas que não existem. Na verdade, o resultado seria a supressão de toda a teleologia, pois a linguagem não mais teria um tisus, e o pagamento aos necessitados não seria nem alívio nem seguro social, mas algo sem determinação alguma que não saberíamos como encaixar em nosso sistema de valores. Não devemos subestimar o fato de que a democracia igualitária, na medida em que transforma a liderança em algo supérfluo ou impossível, repudia a teleologia. A teleologia vem de cima, a democracia igualitária se deixa guiar por opiniões sem que haja um ponto de referência. A vantagem da semântica em relação à democracia igualitária
é assinalada por alguns semanticistas. Hayakawa também afirma: as discussões sobre significados intencionais podem somente resultar em conflitos irreconciliáveis. Com as devidas matizações, essa observação é verdadeira, já que a língua expressa tendências e toda tendência aponta para uma direção. Aqueles que divergem sobre uma tendência somente podem permanecer em harmonia de duas maneiras. 1. Desenvolvendo uma complacência que permita ignorar as contradições e 2. Apelando aos primeiros princípios, que em última instância eliminarão a diferença à custa de um dos lados. Se a verdade existe e pode ser alcançada pelo homem, não é razoável esperar que haja acordo entre aqueles que têm acesso a diferentes graus dela. Essa é uma das dolorosas condições da existência que a burguesia gosta de tirar de sua vista. Não vejo nenhum motivo para duvidar que aqui está o significado dos versos da Escritura. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não. Eu vos digo, mas a divisão. 33. E não vim trazer paz, mas espada. A missão do profeta era trazer aos homens uma espada metafísica que os tem dividido desde então. Mas essa divisão é uma afirmação de valores. Porém, no meio dessa divisão, pode haver caridade, e ela é um método muito mais eficaz para prevenir a violência do que todos os neofanatismos políticos, dos quais a nossa era é significativamente geradora. O positivismo não pode garantir a base teológica da distinção entre os homens, nem pode fornecer uma base para a caridade. Quando examinamos mais detidamente o problema epistemológico levantado pelos semanticistas, concluímos que eles querem aceitar somente os modelos da realidade exterior. Muitos deles dão por pressuposta a ideia de que a língua é uma ilusão ou uma barreira entre nós e aquilo com que devemos lidar. De algum modo devemos chegar ao fundo das palavras é um tema recorrente. Alguns dizem que querem alcançar infinitas tendências de sentido, algo que certamente impossibilitaria tanto a certeza como a ideia de bem. O Sr. Thurman Arnold, que parece ter assimilado a maioria das doutrinas superficiais da moda, rechaça em seu folclore o F-capitalism a possibilidade de que algo possa ser definido. Ele argumenta que os estudiosos das instituições sociais deveriam se esforçar para utilizar palavras e exemplos que despertem no leitor as associações mentais apropriadas. Se ele fracassa em seu intento, deve fazer outras tentativas. Mas se cede à tentação de propor alguma definição, aí sim estará perdido. Nessa obra, há ainda outra observação que tem o mesmo tom de ingenuidade. Quando os homens começam a analisar filosofias e princípios do mesmo modo como analisam átomos e elétrons, está aberta a estrada para a descoberta dos meios de controle sociais. O autor de Political Semantics, temeroso da intervenção das abstrações, sugere que o leitor também acrescente algo à definição dada, uma proposta que tem o inconfundível sabor dos métodos pedagógicos mais progressistas. Talvez o próprio leitor queira participar do processo de elaboração de uma definição. Em vez de obrigá-lo a aceitar definições sumárias e acabadas, poderia ser apresentada a ele uma gama de exemplos dispostos de tal modo que lhe sugiram a imagem mental em virtude da qual foram selecionados os exemplos. Aqui temos o suficiente para recomendar o método socrático. Mas a verdadeira implicação disso tudo é que não há definições reais. Há apenas as imagens genéricas às quais alguém chega por meio de um processo vagamente indutivo. O processo inteiro é apenas uma descida pela escada da abstração. Ora, nem sequer vale a pena discutir se há alguma vantagem em descer a escada. Aparentemente, os semanticistas imaginam que fazê-lo é uma boa maneira de evitar as falsidades que a universalmente impôs a linguagem. Como sabemos realmente o que é um cavalo? Quando podemos apontar por meio de uma palavra um cavalo real e quando devemos nos contentar em dizer cavalo, no sentido mais genérico do termo? Esse é um dos problemas fundamentais da filosofia. Um problema do qual
não devemos nos esquivar. Com toda firmeza, estou preparado para afirmar que nunca podemos nos separar do círculo da linguagem e deixar o objeto desprotegido, por assim dizer, ou sem alguma operação ideativa. Devemos admitir que o que é único desafia toda definição. A definição, então, tem de depender de alguma relação analógica de uma coisa com outras, o que quer dizer que, em última instância, a definição só pode ser circular. Isso significa que, se alguém começar a definir uma palavra com sinônimos, ele finalmente completará um circuito, caso siga em frente, e chegará aos mesmos termos com os quais começou. Suponha que permitamos que Korzybski, que tem se mostrado particularmente inquieto com aquilo que considera ser a rede opressora da linguagem, dê testemunho de suas experiências. Levando em conta a experiência tal como Korzybski o relata, gostaria de perguntar o seguinte: esse aluno que havia esquecido suas lições não é como todo homem, cujo conhecimento vem através de um processo rememoração e que fica constrangido por causa de sua ignorância quando ele não consegue mais se lembrar? Ele está frustrado porque ele não consegue encontrar outras analogias para exemplificar o que sabe. Qualquer pessoa, ao que parece, pode ser levada de volta àquele conhecimento que lhe chega por meio da apreensão imediata. Mas o simples fato de possuir esse conhecimento faz com que ele seja um participante de uma comunidade de pensamento. Não quero insistir mais nessa questão aqui, mas acredito que isso seja evidência para a doutrina do conhecimento adquirido por meio de reminiscências, ensinada por Platão e pelos filósofos do Oriente. Se nunca somos capazes de sair do círculo da definição, isso não se daria porque as definições convencionais são, na verdade, lembranças de um conhecimento que de algum modo já possuímos? Definimos a coisa sobre a qual nunca ouvimos falar por meio das coisas que sabemos. Quando juntamos tudo isso, descobrimos ou desenterramos o conceito que estava lá o tempo todo. Se, por exemplo, em uma aula de ciências ensinam que a ontogenia recapitula a filogenia, querem apenas que sintetizemos conceitos que já são mais ou menos familiares. Encontrar o significado do Definiendum é encontrar o que surge naturalmente se os nossos conceitos atuais são relacionados de maneira correta. Mesmo as investigações empíricas do processo de aprendizagem mostram isso. Tais conclusões levam ao limiar de um compromisso significativo. A definição fundamental é, tal como Aristóteles afirmou, uma questão de intuição. O conceito primordial está dentro de nós, de algum modo. Partindo disso, procedemos por meio de analogias, como já observamos, ou procurando identificar semelhanças entre as coisas. Tudo isso tem alguma relação com nossas discrepâncias com a semântica, precisamente porque as palavras, cada uma das quais sendo depositária de um universal, são nossos lembretes de sabedoria. Por essa razão, parece-me que os semanticistas estão errados justamente por considerarem a linguagem uma obstrução ou um escolho. A linguagem, ao contrário, é o grande armazém da memória universal, ou, se preferem assim, uma rede que, longe de nos atrapalhar e de nos aprisionar, mas nos apoiando e nos ajudando a chegar a um significado além daquele que está em voga, exatamente porque incorpora as experiências alheias. As palavras, graças a seu uso generalizado, adquirem um significado maior do que aquele que poderiam ser-lhes atribuídos por um único falante e maior do que o que pode ser aplicado a uma única situação. Nesse sentido, a palavra é como que uma evocatória de aspectos ideais, que, em razão das nossas premissas, são os únicos que constituem o conhecimento. Para ilustrar esse ponto, terei como testemunhas dois homens tão distantes um do outro como o são Shirley e algum psicólogo contemporâneo. O poeta escreve, em Prometeu Liberto, a linguagem é um perpétuo hino órfico, que rege com sua sábia harmonia uma multidão de pensamentos e formas que sem ela
não teriam nem forma nem sentido. Wilbur Marshall declara em Linguagem e Realidade: minha tese geral inclui a ideia de que todo sentido é, em última instância, linguístico, e embora a ciência, para designá-lo e manejá-lo com mais precisão, penetre na essência da linguagem, seus símbolos não linguísticos devem novamente ser retraduzidos para a linguagem natural para facilitar sua inteligibilidade. A comunidade da linguagem dá acesso a significados aos quais não se pode chegar de outra maneira. Encontrar uma palavra é encontrar um significado. Criar uma palavra é encontrar um termo único para um significado parcialmente distribuído em outras palavras. Quem quer que duvide que a linguagem tenha esse poder de evocar, deve tentar a experiência de pensar sem palavras. Foi necessário fazer tais observações porque o assunto que nos interessa é a restauração da linguagem, e a semântica pode parecer, a alguns, uma promessa de reconstrução científica. No entanto, nessa busca por uma determinação objetiva, ela acaba representando uma nova tentativa de fuga do centro. Seu empenho consiste em buscar a verdade sobre a realidade em uma aglomeração de significados periféricos, o que se manifesta de modo flagrante na insistência de seus adeptos em diminuir o nível de abstração. Isso é somente uma tentativa de substituir coisas por palavras. Mas se é certo que as palavras representam ideias, estamos diante de um novo aspecto geral do processo de desintegração social do qual padecemos. Este é um exemplo vivo de coisas controlando a humanidade, para o bem da memória e também da lógica, mas, acima de tudo, para o bem dos sentimentos não sentimentais, em cuja ausência as comunidades estão condenadas a se perder. Essa é uma tendência que deve ser revertida. Só os atomistas contemplam com horror o poder sintético da linguagem. A oposição indicada aqui nos leva necessariamente ao importante tópico do simbolismo. O ataque às operações simbólicas da linguagem por parte dos positivistas é somente uma parte do ataque geral ao simbolismo, que se iniciou ao dar-se por certo que só um mundo e que esse mundo é o da percepção sensível. A lógica é subjacente a essa crença irrepreensível. Como o símbolo é a ponte para o outro, para o mundo ideacional, aqueles que querem se limitar à experiência devem se opor ao simbolismo. Na verdade, o empirismo e a democracia na fala, no vestuário e nas maneiras tendem a uma simplicidade desprovida de sentido simbólico. O poder do simbolismo é amplamente temido por aqueles que desejam expulsar da vida tudo quanto não seja racional, no sentido de não ser utilitário, como mostram os ataques dos jacobinos às coroas, batinas e bandeiras. Já que os semanticistas desejam eliminar os tropos da linguagem, também os reformadores desse tipo desejam remover a parte supérflua das roupas. Vale a pena lembrar como a Revolução Francesa simplificou as vestimentas do mundo ocidental. Na época em que escrevo este livro, chegam-nos notícias de uma revolução esquerdista na Bolívia, a qual decretou a abolição da gravata porque a consideram um símbolo de submissão e conformismo. Os defensores mais tenazes das vestes simbólicas sempre foram as profissões clericais e militares, as quais já caracterizamos como metafísicas. E agora, até mesmo o serviço militar está sendo pressionado para abandonar as distinções simbólicas de seus uniformes. Podemos notar a mesma tendência na decadência dos títulos honoríficos. Para a mente moderna, há algo tão artificial e ofensivo nos títulos de qualquer tipo que mesmo doutor ou professor estão sendo descartados, embora os serviços militares atenham-se impiedosamente aos seus títulos de hierarquia. Podemos tirar mais uma lição do fato de que os praticantes da ciência aplicada chamada medicina tiveram permissão para manter os seus títulos. Honrarias muitas vezes são meras ninharias, mas não devemos desprezar o fato
de que elas realmente representam um esforço de distinguir os homens comuns dos homens talentosos. Quando se abusa delas, elas expressam reconhecimento explícito da distinção e da hierarquia, um reconhecimento que não pode ser dispensado onde esforços altamente organizados são necessários. A tendência à desorganização se impõe quando o vestuário e a linguagem significam unicamente o que está diante dos nossos olhos e deixam de representar atributos transcendentais ou façanhas passadas. Uma tendência que serve somente para ver o que o presente nos mostra das pessoas, exatamente o que faz uma câmera fotográfica. 88. A famosa afeição dos japoneses por manifestações honoríficas é apenas um aspecto do caráter altamente simbólico de sua cultura. Naturalmente, esse simbolismo tornou-se alvo daqueles que pensaram que os japoneses deveriam ser reeducados. Nada proporcionaria ao Ocidente maior sensação de triunfo ante o Oriente do que a abolição desses tabus e condutas ritualistas. Nesse sentido, creio que convém interpretar uma estranha notícia de março de 1946, por meio da qual soubemos que o quartel-general de MacArthur havia sugerido à indústria cinematográfica japonesa que a presença de cenas de beijo nos filmes representaria um significativo avanço na democratização do país. Testemunhamos outros ataques, inspirados na boa vontade e na ignorância, à visão simbólica do mundo dos japoneses, especialmente no que tange à sua religião e ao seu imperador. Agora, voltemos nossas atenções para o que seria recomendável fazer com o poder simbólico da linguagem. Até os primitivos sabem que a linguagem é um dom maravilhoso. É uma verdade historicamente comprovável que aqueles que souberam utilizar a linguagem em toda a sua complexidade também demonstraram possuir as melhores capacidades de compreensão. Isso não exclui os sofistas, porque Platão provou que alguém deve ser capaz de compreender a verdade corretamente para julgar o quanto alguém está distante dela, caso esteja praticando alguma fraude. Tomemos um exemplo contemporâneo que possa nos dar um suporte estatístico. As universidades norte-americanas descobriram, com poucas exceções, que os estudantes que exibem um maior domínio das palavras obtêm os melhores resultados, independentemente de sua área de estudo. Na física, na química e na engenharia, não importa o quanto a área de estudo esteja longe dos estudos linguísticos, o domínio da linguagem dará o prognóstico da aptidão para cada área. A facilidade em lidar com palavras evidencia uma capacidade para aprender relações e compreender conceitos. Trata-se de um meio de acesso à complexidade da realidade. Evidentemente, é o controle único que o poeta tem da linguagem que lhe dá sua habilidade para ver as potencialidades naquilo que o rodeia. O poeta é o grande mestre das causas e efeitos que interessam aos homens. Quando Shelley afirmou que eles são os legisladores secretos da humanidade, só queria dizer que os poetas são os primeiros a captar as verdades indispensáveis. Não podemos deixar de pensar aqui na surpreendente clareza com que Yeats e Eliot, e antes deles, Charles Péguy, predisseram o salto ao abismo de nossa atual geração, em um momento em que retumbavam com mais força os enganos do otimismo. Um poema de Eliot, que em 1927 foi considerado difícil ou incompreensível, parece hoje quase trivial aos seus leitores. O discurso da poesia é alado, enquanto os legisladores profissionais avançam laboriosamente a pé. O que isso quer dizer, senão que o poeta comunga das ideias suprapessoais? No outro extremo, os que limitam sua atenção à análise da matéria parecem surpreendentemente torpes na hora de compreender as realidades sociais e políticas. Se tivéssemos de elaborar uma lista com os nomes daqueles que nos ensinaram a maior parte daquilo que realmente precisamos saber, imagino que os cientistas, por mais que atualmente as pessoas toquem trombetas para eles, ocupariam postos mais humildes, enquanto perto do topo estariam os poetas dramáticos.
É difícil, portanto, subestimar a importância das habilidades linguísticas. Mas nosso problema principal continua sendo o da conservação da linguagem. À medida que a psique se deteriora, a linguagem manifesta sintomas de enfermidade. E hoje, o relativismo, com suas dúvidas em relação à verdade, já fez verdadeiros estragos, como podemos constatar no campo da comunicação. Vivemos em uma época que se acovarda com a mera possibilidade de que haja certezas, e uma de suas consequências mais perturbadoras é a facilidade com que é possível separar as palavras das realidades conceituais que qualquer mente saudável sabe que são seus referentes. O divórcio entre as palavras e os conceitos conduz, sobretudo, à imprecisão e ao exagero. Ora, o exagero é basicamente uma das formas assumidas pela ignorância, uma forma que favorece e parece justificar as distorções. E a mentalidade psicopata da guerra fez com que aumentasse bastante nosso apego a esse vício, a tal ponto que durante as hostilidades, a distorção se tornou praticamente o único meio de informação. Qualquer ação por nós empreendida era invariavelmente classificada como corajosa. Quando era empreendida pelo inimigo, era tida como desesperada. As medidas aplicadas por nossos comandantes eram severas, ou, com o delicioso eufemismo que se tornou muito popular, rigorosas, mas brutais, quando eram tomadas pelos inimigos. A tomada de posição por soldados inimigos pode ser qualificada como conquista, mas se era obra de nosso grupo, era tida como ocupação, ou até mesmo libertação. Até tais extremos foram levados os polos opostos. A unidade na luta era sinal indefectível de virtude entre os nossos, mas entre os inimigos era uma prova de uma incorrigível dedicação ao crime. A lista de exemplos poderia se prolongar indefinidamente. É o que acontece sempre que os homens se entregam à irracionalidade. Isso aconteceu com as cidades helênicas durante a Guerra do Peloponeso. Tucídides nos diz, com uma frase expressiva, que a aceitação ordinária das palavras em sua relação com as coisas variava segundo a conveniência dos homens. Nossa situação seria suficientemente deplorável se tal deterioração se restringisse aos períodos de conflito militar. Mas abundam provas de que a integridade intelectual fundamental, uma vez comprometida, requer uma restauração lenta e de difícil. Se examinarmos os significados notavelmente diferentes dados às palavras democracia e liberdade, seremos obrigados a notar o quão longe estamos daquela base de compreensão que é pré-requisito para a cura do mundo. Para uns, democracia significa desfrutar privilégios. Para outros, significa igualdade econômica administrada por uma ditadura. Ou consideremos a quantidade de coisas contraditórias que foram chamadas de fascistas. O que aconteceu com o mundo coerente do sentido? Desapareceu por falta de definidores. Os professores da nova ordem não são suficientemente corajosos para serem definidores, e os legisladores carecem da suficiente lucidez. Como já vimos, a verdade é que a nossa rendição à irracionalidade tem aumentado por muito tempo, e testemunhamos hoje um colapso da comunicação não somente entre nações e grupos pertencentes a nações, mas também entre sucessivas gerações. Sir Richard Livingstone observou que os ocidentais tendências ou circunstâncias têm possibilitado algumas mudanças na linguagem, de modo que o pai tem dificuldade para falar com o filho. Ele se esforça para conversar, mas não consegue transmitir para a criança a realidade de sua experiência. Essa circunstância, assim como qualquer outra, explica a derrota da tradição. O progresso faz com que pai e filho vivam em mundos diferentes e a linguagem não consiga fornecer um mecanismo que una ambos. O mundo está quase no limbo, lugar no qual os positivistas desejavam colocá-lo. Chegamos finalmente ao nosso empreendimento prático. Se a comunidade empírica de nada vale sem a comunidade metafísica da linguagem, o próximo passo,
obviamente, terá de ser a reabilitação do mundo. E essa é uma tarefa para a educação, de modo que o restante deste capítulo apresentará um programa que nos fará capazes, ouso nutrir essa esperança, de restaurar o poder e a estabilidade da linguagem. Ora, como o homem usa necessariamente tanto os recursos poéticos quanto os recursos lógicos da fala, ele precisará, pois, de um treinamento dobrado. A primeira parte deverá voltar-se para a literatura e a retórica. A segunda, a lógica e a dialética. Essa ordenação é similar ao esquema que projetamos. Nós mostramos que o sentimento é o vínculo fundamental da comunidade e, portanto, queremos assegurá-lo em primeiro lugar. Os jovens chegam-nos como criaturas de imaginação e afeto intensos. Eles querem sentir, mas não sabem como. Ou seja, eles não conhecem os objetos certos e as medidas certas. E não há dúvida de que, se os abandonarmos ao tipo de educação obtida hoje por meio de recursos extraescolares, a grande maioria deles será escolada nos vícios do sentimentalismo e da brutalidade. Por outro lado, as poesias grandiosas, quando interpretadas corretamente, são o melhor antídoto contra eles. À diferença dos jornalistas e dos demais, os grandes poetas sabem relacionar os grandes eventos da história a um puro e nobre sonho metafísico que os estudantes hão de levar ao longo de suas vidas como uma abóboda protetora sobre seu sistema de valores. É claro que muito dependerá do caráter e da qualidade da instrução, e nesse ponto preciso deixar claro que não é nossa proposta que os estudantes cantem em uníssono. A vida é real, a vida é séria, e o túmulo não é sua meta. Embora não fosse ruim, se muitos desenvolvessem essa impressão. Há um tipo de poesia que é sentimental, e ela também terá de ser apresentada, e certamente não deverá ser censurada, pois deixar de submetê-la à crítica literária nos tiraria uma das poucas chances de combater a retórica sentimental impregnada no meio estudantil. Pode ser que haja também poesias perversas por natureza, e até mesmo elas terão de ser ensinadas assim como são, mas são, enfim, ilimitadas as oportunidades de mostrar o poder afetivo das palavras e a profunda iluminação que pode ocorrer através da metáfora. Suponhamos que tenhamos posto nossos alunos a estudar cuidadosamente um grande poema não sentimental, como A Ode ao Retorno de Cromwell da Irlanda, de Andrew Marvell. Esse poema começa com um tom de lirismo inocente e passa a um debate sutil sobre as doutrinas, rivais, da revolução e da legitimidade. O estudante poderia ser levado a ver a grande condensação da linguagem ali presente, que consegue alcançar efeitos intensos sem precisar recorrer a exageros. Talvez fosse conveniente apresentar-lhe em seguida a evocação do personagem de Cromwell. E, por último, um problema permanente do homem, situado em um determinado contexto histórico. Dizer todas essas coisas não implica que o poema tenha uma mensagem, no sentido banal disso. Mas se concordamos que a poesia é uma forma de conhecimento, haveremos de concluir que ela ensina algo. O que expusemos acima foi, pois, apenas um esboço do que se pode conceber que um estudante seja capaz de colher de um poema. Poderíamos, outrossim, contemplar a riqueza das peças e sonetos de Shakespeare, quando lidos com profundidade, ou os estranhos meandros do sentimento, nem todos eles admiráveis, posso garantir, pelos quais os poetas modernos podem conduzir seus visitantes. Em suma, espera-se que a educação na poesia ensine primeiramente o poder sugestivo das palavras, para introduzir, por assim dizer, o aluno no imenso poder do simbolismo e então mostrar a ele que as coisas podem inspirar sentimentos que não sejam provincianos e que não se limitem no tempo ou no espaço. A poesia oferece a mais límpida esperança de restauração de nossa unidade mental perdida. Essa parte do estudo deverá incluir também as línguas estrangeiras
e se de fato pretendemos levar esse empreendimento a sério, isso significará incluir latim e grego. Listarei aqui as bem conhecidas vantagens advindas de tal estudo, mas devo fazer menção a uma única delas, que penso ter recebido pouca atenção. Nada desencoraja mais exitosamente o relaxamento no uso da língua do que a prática da tradução. Focar no que significa uma palavra e então encontrar seu exato equivalente em outra língua obriga o tradutor a observar e pensar antes de se comprometer com qualquer expressão. A tradução é uma sorte de educação na precisão. Ela costumava se ver refletida na oratória e até mesmo no jornalismo, mas agora está se tornando tão rara quanto os bons modos. Exercitar-se na tradução exata é uma excelente maneira de dispor a mente contra aquela frouxidão e aquele exagero com que os sensacionalistas vêm corrompendo nosso mundo. Se as escolas de jornalismo de fato conhecessem seu trabalho, elas jamais formariam alguém que não pudesse verter os poetas gregos. Por fim, é preciso acrescentar que existe uma estreita relação entre o crescimento do materialismo e a expulsão das línguas dos currículos, o que é mais uma demonstração de que, onde as coisas vêm sendo enaltecidas, as palavras serão enfraquecidas. Nosso próximo passo rumo à reabilitação é o estudo da dialética socrática. E não ponho a dialética em segundo lugar, porque julgue que ela dá acesso a verdades mais elevadas. É muito mais provável que o simbolismo da poesia esteja a cargo disso. Mas, como é impossível aos homens viver sem a razão, é preciso considerá-la como o meio de que dispõem para lidar com os pormenores do mundo, tendo já estabelecido previamente seu sentimento com relação a eles. As leis da razão, como disse Spinoza, não fazem senão perseguir o verdadeiro interesse e conservação da humanidade. Por essa razão, podemos ver o treinamento na dialética como o regime prático. O que há de mais importante na dialética é que ela engloba a ciência de nomear. O bom dialético é aquele que vê o mundo como uma de suas opções. Ele aprendeu a esquivar-se daquela armadilha fatal a tantos nos nossos dias, o meio excluído. Para ele, o mundo não está cheio de coisas inominadas que pode combinar pragmaticamente dentro de um padrão qualquer. É exatamente dessa falha de insistir na falta de compromisso, na definição e na exclusão que decorre a maior parte das nossas confusões. A sensação de que não estamos entendendo o mundo e de que estamos moralmente desamparados está diretamente ligada à campanha extremamente subversiva de enfraquecimento da fé em todas as predicações. E é assim que a necessidade de precisão lógica para os nomes deixa de ser reconhecida. Até que o mundo perceba que não se pode aplicar o termo bom a uma coisa pelo simples fato de que ela nos pertence, nem aplicar o termo mal à mesma coisa pelo simples fato de que ela pertence a outra pessoa, até esse momento não haverá nenhuma chance de vir a concretizar-se uma comunidade de fato. A dialética vem em nosso auxílio como um método que, depois de feitas nossas suposições, ajuda a pôr a casa em ordem. Estou certo de que é por isso que Platão, no Crátilo, chama o incumbido de nomear as coisas de legislador, nomotetés, já que o nome, na concepção de Platão, é um instrumento para ensinar e distinguir naturezas. Se queremos evitar confusões, o nomeador que é legislador não poderá agir sem a dialética. E o trabalho do legislador é dar nomes, e o dialético terá de ser seu guia para que os nomes sejam dados com correção. Platão tem aqui plena consciência de que nomear e legislar são meios afins usados para efetivar a ordem. Na verdade, leis estáveis requerem vocabulário estável, pois o principal de todo o processo judicial é a definição ou decisão sobre o nome correto de uma ação. Portanto, os magistrados de um Estado têm o dever de saber que os nomes não podem ser alterados de maneira irresponsável. Com a dialética, o estudante será treinado na prática da definição, que o impelirá a aperceber-se da limitação
e da contradição, as duas coisas de que a filosofia do progresso se utiliza para deixá-lo mais confuso. Ele será, de fato, treinado na prática do pensamento, ao passo que o melhor que consegue agora é uma vaga admoestação a pensar por conta própria. Eis aqui um chamado para uma nova apreciação da linguagem. Talvez se trate de respeitar as palavras como se respeitam as coisas. Eis aqui uma oportunidade para que a educação faça algo mais que o costumeiro apelo ao renascimento espiritual, que é ele mesmo um encorajamento à dispersão e à falta de propósito. Se o mundo quiser permanecer cosmo, teremos de pôr em prática aquela lei segundo a qual no princípio era o Verbo. Essa narração pertence a Legionários Audiolivros,